Bom dia, irmãos. Hoje a gente vai continuar, né, na verdade, estudando o Evangelho de Mateus. E hoje o tema do nosso estudo é o ensino de Jesus. Então, a gente vai dar um enfoque hoje a respeito do que Jesus explica em Mateus, dos capítulos 5 a 7, né, os ensinamentos que ele passa aos discípulos, não só aos discípulos, né, mas a todos aqueles que são seguidores deles. Mas antes da gente entrar mais em detalhes nisso, vamos orar, né, agradecendo a Deus pela semana que a gente teve e por este dia. Então, vamos lá. Senhor Deus e eterno Pai, que na Tua presença, Deus, eu agradeço a Tua bondade, agradeço o sustento que a cada dia o Senhor nos dá, principalmente a provisão do ar. E agradeço porque o Senhor permite que nós respiramos, ó Deus, sem aparelhos, sem a ajuda de algum outro sustento para a nossa respiração. E o Senhor mesmo dá essa provisão com o ar que nós temos. Agradeço, Senhor, porque o Senhor permitiu que nós tivéssemos uma semana abençoada, permitiu que em nada nos viesse a faltar. O Senhor nos protegeu, nos guiou, nos alimentou com a Sua palavra durante essa semana. E agradeço também, Senhor Deus, por essa semana que começou. Uma semana que creio que será abençoada, porque em todos os momentos o Senhor tem estado conosco. E neste dia eu peço que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, Pai. Que nos dê compreensão daquilo que o Senhor quer nos passar. E que o Senhor esteja falando conosco também, Senhor Deus, através deste estudo. É o que eu oro em nome do Seu Filho, Jesus Cristo, amém. Bom, nos capítulos anteriores, a gente viu a respeito do ministério de Jesus, né, o que ele passaria a exercer aqui na Terra. E como eu disse, hoje nós estaremos entrando nos ensinos de Jesus, a forma como esses ensinamentos eram apresentados àqueles que estavam ali para ouvi-lo e qual seria esse significado. Então nós vemos que as pessoas elas aprendiam com Cristo através das atitudes dele e também através das suas palavras. E aqui no capítulo 5, né, o nosso texto ele vai ser do capítulo 5 até o capítulo 7, mas com base no capítulo 7, de 24 a 25, que diz: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Então, Cristo aqui, ele nos exorta para ouvirmos as palavras que ele está proferindo a nós e praticar, né? Porque é como a gente seria como uma escola. A gente está ali para estudar, está ouvindo, está estudando também, mas a gente não vai aprender se a gente não colocar isso em prática. Então, por isso que ele nos exorta a respeito dos fundamentos disso. Que a gente, além de ouvir, nós temos que praticar. E ser como um homem prudente. Edificar, assim, a nossa vida sobre a rocha. Para que quando as tribulações, as dificuldades vierem, a gente não venha a desmoronar como uma casa que foi edificada na areia, mas sim como uma casa edificada na rocha, que tem os seus fundamentos, um alicerce firme.
Mas, além desse ensinamento que ele fala, que ele exorta, ele vai exortar também no capítulo 5, quando ele passa os ensinamentos do Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças que nós tanto conhecemos. Então, aqui no capítulo 5 já é descrito como era a forma, né, que ele passava esses ensinamentos. E no caso, quando ele viu que havia uma multidão muito grande, né, logo no versículo 1, que diz: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte e, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo... Então, no momento em que ele viu que estava tendo uma grande multidão, além dele procurar um lugar alto, né, ele levou toda essa gente para um lugar um pouquinho mais plano, e ele subindo um pouquinho mais, como seria nos nossos templos hoje, né, onde tem os bancos onde que nós ficamos assentados e o púlpito. Então seria mais ou menos uma referência em relação a isso. Ele procurando um lugar um pouquinho mais alto, ele se assentou ali para que ele pudesse estar falando a todas aquelas pessoas que estavam ali para ouvi-lo. Então, a partir do verso 3 até o verso 10, ele vai começar a desenrolar essas bem-aventuranças e explicar o que seria. E Jesus, então, ele nos ensina a pensar e agir. E esse pensamento e a forma de agir, elas estão, na verdade, ligadas umas às outras, né? Ligadas a perspectivas eternas, ao viver de uma forma a gerar a obediência na palavra, que estaria sendo refletida, né, no exemplo de ser sal e luz, que na verdade nós vamos ver depois, nos versos 13 a 16. Né? Então, além das bem-aventuranças, ele também nos exorta a ser sal e luz. E mostrando que a vida cristã, ela sempre vai estar voltada para Deus. E para o fato não para o fato, na verdade, né, de impressionar as pessoas. Nós devemos, na verdade, buscar se apresentar de uma forma digna a Deus. Então, aqui, nós veremos quais são essas perspectivas eternas, que no caso a nossa revista, ela vai destacar 3, que diz ter uma vida feliz aos olhos de Deus, uma vida de obediência a Deus, sendo sal e luz no mundo, e a respeito do nosso amor pelo próximo, sendo expressos pelas atitudes e não com o pesar. Então, o ensino de Jesus, ele vai nos orientar a ter essa vida, né, na verdade, de qualidade, de direção, de ação que devem ser aparentes mesmo nas simples atitudes, na verdade. Então, as bem-aventuranças aqui citadas por Jesus, elas vão mostrar quais são essas qualidades e como devemos buscá-las, para que assim Deus reine sobre as nossas vidas. É também sobre as bênçãos que a gente vamos herdar, né? Na verdade, no futuro, se buscarmos as virtudes que Jesus aqui apresenta, né? Mas quais seriam essas virtudes, essas qualidades? A Bíblia, ela destaca 8 qualidades. Essas 8 qualidades, elas estão no verso 3 ao verso 10. E elas se conectam, na verdade, umas às outras, sendo que nenhuma delas, na verdade, vai existir sem as demais. Então, aqui elas estão formando o caráter, né, do servo de Deus. E a partir do momento que a gente buscar, né, esse caráter verdadeiro, a gente vai estar se aproximando e sendo aceito por Deus. Então, desta forma, nós seremos dignos de sermos chamados filhos de Deus.
Então, a humanidade toda, né? Nós, na verdade, buscamos a felicidade em todas as formas possíveis que possam existir. Mas como nós vamos estar estudando, né, na verdade, os ensinos de Jesus, a gente vai descobrir quais são essas felicidades que a Bíblia expressa, né, que possamos ter. E a mensagem que Cristo aqui nos apresenta, ela mostra a contemplação da fragilidade e não o vigor humano. E assim ele vai apresentar qual, né, na verdade, é esse caminho para a felicidade. E esses ensinamentos que são expressos aqui na Bíblia, nós podemos separar em 3 etapas, que na verdade são os fundamentos aqui das bem-aventuranças. Então a gente pode separar elas em 3 etapas. A primeira etapa ela vai englobar os pobres de espírito, os que choram e os humildes. Então no verso 3 até o verso 5 diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Então, a primeira etapa que a gente vê é esse englobamento dos pobres de espírito, os que choram e os humildes. Então, mas o que isso significa? Os pobres de espírito aqui seriam aqueles que não são orgulhosos para rejeitar o evangelho. Então, os que choram, de certa forma, serão consolados, mas se refere aos nossos pecados, né? Nós vendo que, de uma certa forma, não temos aquela força suficiente para vencer os nossos próprios desejos. Então, sendo consolados pelo Criador. E os humildes aqui apresentados também são aqueles que não se opõem ao Evangelho, mas consideram tanto a graça da palavra que, de fato, aqui eles herdariam, né, todas as bênçãos providas por Deus. E o segundo grupo, que se encontra do verso 6 até o verso 8, são: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Então, essas 3 partes, aqueles que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, na verdade são citações de atributos comunicáveis, na verdade, de Deus. Sendo Ele um Deus justo, um Deus misericordioso e um Deus santo. Então aqui ele requer, da mesma forma que nós, como filhos adotivos, tenhamos as mesmas atitudes, sendo ligados à pessoa e vontade de Deus. Então ele vai destacar esses 3 atributos para que desta forma nós venhamos a buscar, né, essas mesmas atitudes que por ele são destacadas. E as 2 últimas são: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Então aqui os pacificadores, como a mesma palavra já diz, são aqueles que provêm a paz de Deus. E os perseguidos aqui por causa da justiça, na verdade, são todos aqueles que estariam, na verdade, são separados por duas coisas, né? Os perseguidos por causa da justiça e os perseguidos por causa de Cristo, que vai ser destacado depois no verso 11, no final.
todos aqueles que iriam dizer que são os discípulos de Cristo, de certa forma seriam perseguidos por causa dele. Então, ele está relacionado a um comprometimento, né, com mais efetividade com Deus. E o perseguido pela justiça, aqui, que é destacado no verso 10, ele vai refletir o propósito de Deus para com todos. E o que é perseguido por causa de Cristo, de alguma forma, reflete, assume, né, na verdade, publicamente, que Jesus é de fato o Filho de Deus. E no verso 11, que diz: Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus deixa aqui claro que haveria uma possibilidade, sim, daqueles que, sendo seus seguidores, eles sofreriam, né, alguma coisa por simplesmente o seguirem. E ele expressando que esse ódio, que, né, na verdade, iria crescer muito após o momento que ele saísse aqui da terra. Então, essas pessoas, elas se voltariam contra esses seus seguidores. E no 12 ele fala: Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então ele fala: mesmo vocês sendo perseguidos, vocês devem se alegrar. Sim, mas se alegrar e exultar, porque era algo que deveria estar presente nas nossas vidas, esse tal sofrimento, porque estaríamos de fato então no caminho certo. Então a próxima perspectiva a ser analisada ela vai se encontrar, né, nos versos 13 a 16, que é a respeito de ser sal e luz aqui na terra. Então, isso faz, né, na verdade, com que nós pensamos a respeito dos valores, sobre a felicidade que nós buscamos. E como vimos anteriormente sobre as qualidades da bem-aventurança, Cristo, então, em seu ensino, ele vai exortar sobre a obediência a Deus. Então, essa obediência é tanto o ato como a prática que Deus exige que cada um de nós tenhamos. E uma delas é sobre a responsabilidade que temos diante de Deus em demonstrar ao mundo a nossa influência em relação ao que cremos e como agimos também. Então, um versículo que eu gosto muito, ele se encontra em 2 Coríntios, 3, de 2 a 3, que diz: Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração de carne. Então aqui Paulo, né, no meu modo de ver, ele estaria falando que nós somos a carta viva de Deus. Então as nossas atitudes estariam refletindo aquilo que nós cremos, né? E por isso que as pessoas, elas estariam lendo as nossas atitudes, o jeito como nós agimos. E por isso que Cristo, ele nos exorta a ser sal e luz. E é um modo de vista como eu posso dizer, sermos purificadores, né? Na verdade, em um mundo onde os padrões, eles são baixos, né? Instáveis, né? Então, Paulo também, em outra carta, né? Em Colossenses 4:6, vai dizer:
A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como devereis responder a cada um. Ou seja, Paulo está aqui exortando para que as nossas palavras elas sejam agradáveis e temperadas com sal. Então, só um esclarecimento rápido sobre o que seria de fato ser sal e luz, né, na vida das pessoas. Então, nós devemos ser sal, porque a função do sal, né, na verdade, é realçar o sabor do alimento, limpar, purificar e conservar. E desta mesma maneira, nós somos convocados, né, a ser como o sal na vida do nosso próximo, a estar purificando, estar limpando, conservando, né, a palavra de Cristo na vida do outro. E devemos ser luz também, porque a luz ela vai ter a função de dar vida, né, de trazer iluminação no que antes era só escuridão. E assim como o sol, né, ele ilumina o nosso dia, assim nós também devemos iluminar a vida do outro, refletir a verdadeira luz de Cristo. Uma luz que reflete a nossa atitude e evidencia a fé que nós temos em Cristo. Por isso, Jesus aqui ele vai falar quando o sal perde o sabor, né, que é no verso 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Por nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, quando nós perdemos as nossas qualidades de discípulo de Cristo, as virtudes, né, que um discípulo ele tem que ter para ser sal, né, na vida do próximo. Quando a gente perde essas qualidades, esse valor, é difícil restaurar. Né? Por isso que Cristo aqui fala, é difícil restaurar, porque não vai ter mais como utilizar, né, isso. Então, por isso que ele faz essa exortação para sermos sal. A gente saber dosar as nossas palavras, as nossas atitudes para com o próximo. E aqui ele vai falar que a gente não pode, na verdade, ocultar a fé que a gente fala que tem, né? E se de fato, né, tenhamos essa fé que tanto dizemos. E devemos, de fato, ter. E que a nossa vida, nós temos que, na verdade, influenciar. E não ser temerosos, né? Porque Paulo, em 2 Timóteo, que é o versículo base da nossa campanha de missões mundiais deste ano, em 2 Timóteo 1,7, que diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, aqui Paulo ele fala que Deus ele não nos deu esse espírito de medo, mas ele nos encheu com um espírito de poder, de amor e de autocontrole, para que assim a gente possa dar o exemplo da nossa fé. E essa mesma luz que Cristo fala é a luz que os discípulos devem carregar dentro de si. E por isso eles devem viver e trabalhar em lugares para que essa luz ela possa ser vista. Né? No verso 16, que diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então assim deve ser a nossa atitude, glorificar a Deus através das nossas vidas. E uma vida que vai gerar obediência na palavra, ela é transformada por meio do Espírito de Deus. Então Cristo ele vai nos dar como próprio exemplo a sua vida. Uma vida que foi capaz de gerar e conduzir obediência.
E o último ponto a ser visto, né, em relação ao amor ao próximo, ele não tem como, não há como ter um compromisso, né, na verdade, com Deus, se não tivermos um compromisso também com o próximo. E muitas vezes podemos ter dificuldades em aceitar, né, o próximo do jeito que ele é. Mas isso, na verdade, é um reflexo daquilo que não aceitamos em nós mesmos. Da nossa falta de reconhecimento de que somos pecadores. Muitas vezes nós apontamos, né, as falhas dos outros, esquecemos de ver a nossa própria falha. Então, por isso que no capítulo 7, né, Jesus, ele nos exorta: não julgueis para que não sejais julgados. E também ele fala sobre, no verso 3, por que vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Então, muitas vezes nós vemos os erros, né, que o outro comete, esquecemos de ver os nossos, que muitas vezes é muito pior, né? E por isso que nós temos tanta dificuldade em aceitar o próximo do jeito que ele é. E se dizemos que cremos, né, e não praticamos, pecamos, porque a nossa conduta ela vai depender totalmente daquilo que cremos de verdade. Então não há como dizer que nós conhecemos e amamos a Deus e odiamos o próximo, pois de fato, se nós conhecemos a Deus, o seu imenso amor por nós, né, o amor pelo próximo, ele vai começar a ser muito mais fácil. Então esse amor ao próximo, ele começa dentro da nossa própria casa. E é dentro da nossa própria casa que o próximo, na verdade, está tão próximo de nós mesmos. E se somos incapazes, né, de aceitar aqueles que moram, né, com a gente, vai ser muito mais difícil a gente aceitar aqueles que não convivem conosco, né? Então, né, se pararmos para pensar quão difícil será amar os nossos irmãos em Cristo, e mais difícil ainda é amar aqueles que são do nosso convívio social, né? Então a gente precisa parar e pensar, né, nesse amor que a gente precisa ter. O amor a gente precisa ter começando em nossa própria casa, né? Que é o próximo que está tão próximo de nós mesmos. E por isso, né, como eu disse logo no começo da nossa aula, que é dita no capítulo 7, 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, é muito difícil, né, nós observar alguém e não julgar, né? E por isso Cristo ele vai exortar, né, como eu disse logo no começo do capítulo 7, a gente começar a reparar, né, nos erros que temos em nós, a reparar nesse cisco, na trave que tem em nossos próprios olhos, antes de querer, né, ajudar o outro, né? No verso 4 diz, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu. Às vezes você quer tanto ajudar uma pessoa com as dificuldades dela, e a gente esquece de tratar primeiramente, né, a nossa própria vida. Então, por isso que Cristo ele vai falar que a gente precisa, né, do cuidado com a nossa própria vida pessoal. E é por isso que todos os ensinos de Jesus, ao meu ver, né, ele fala que a gente precisa cuidar primeiro da gente para poder cuidar do outro. E Paulo também diz em 1 Timóteo
em 1 Timóteo 4,16, que diz: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas, desta forma salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Não só conosco, mas também com os outros. E com aquilo que a gente passa, né? As pessoas, que a gente, na verdade, vai estar ensinando através da nossa própria vida, né? Aqueles que estão nos observando. E por isso eu falo que é muito difícil, né, seguir, né, a palavra, porque ela vai nos colocar contra nós mesmos, né, para fazer a gente pensar através das nossas atitudes. A palavra ela vai pedir para que a gente rejeite os nossos desejos a fim de obedecer aquilo que Cristo quer para as nossas vidas, aqueles propósitos, né, na verdade, que Deus quer. E por isso, também no próprio capítulo 7, no verso de 13 a 14, diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. E, né, como eu disse, é muito difícil, né, a gente seguir, porque a palavra ela vai colocar a gente contra a parede e fazer com que nós analisemos as nossas atitudes, né, colocamos como se a gente tivesse para ser julgado, né? A gente precisa analisar toda essa conduta que a gente tem mostrado, né, às pessoas. E ela vai nos colocar para rejeitar, né, os nossos desejos e obedecer a Deus. Então, como a porta de entrada para o reino dos céus, ela é apertada. E é por essa porta que nós devemos passar. A porta significa fazer a vontade de Deus, recusar as propostas que o mundo nos oferece, manter o foco nos relacionamentos saudáveis. Então, os ensinos aqui de Jesus é um misto de ouvir e praticar. Se de fato a gente ouvir corretamente e praticar, colocar em ação, né, tudo aquilo que foi ouvido e ensinado, então de fato nós compreenderemos a verdadeira felicidade que só pode ser encontrada em Cristo. E os ensinos sobre as bem-aventuranças, como a atitude do homem que buscou construir, né, sua vida, né, sua casa sobre a rocha, é vista como aquele que agiu com fé e obediência, aquele que buscou construir a sua vida em Cristo. Então que a gente tenha essa mesma atitude, né, de construir a nossa vida sobre os fundamentos de Cristo, sobre os fundamentos de Deus, para que quando as adversidades elas vierem, a gente não venha a se desmoronar como uma casa fundamentada na areia, mas que a gente venha ficar firme como uma casa sobre a rocha. E por isso que esses ensinamentos, né, de Cristo, eles são tão importantes, porque eles não são só para a época em que eles foram escritos, mas eles são extremamente importantes para a nossa vida hoje. Então, que a gente tenha esse mesmo pensamento e essas mesmas atitudes, e que a gente venha a reparar nas atitudes que nós temos passado ao nosso próximo, né? Que carta, né, na verdade, o nosso próximo tem lido sobre as nossas vidas? Será que é uma carta que vai deixar a pessoa com dúvida ou vai de fato evidenciar a fé que nós temos em Cristo? Então é um ponto a ser pensado, né, a respeito da nossa própria vida. E para encerrar nossa aula de hoje, tá orando, né, agradecendo por esse momento
e que a gente tenha esse mesmo pensamento, né? De tudo que a gente estudou hoje. Tá? Então vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, aqui eu te dou graças, Senhor Deus, pelos ensinos de seu Filho. Uns ensinos que são tão atuais, né, para a nossa vida hoje. A tua palavra, ela é sempre atual. E sempre fala tanto aos nossos corações. Muitas vezes nós não temos o olhar ou o óculos, né, da fé que nós devemos ter. A gente precisa começar a olhar a tua palavra com mais detalhes, com um coração mais aberto e uma mente mais aberta para compreender aquilo que o Senhor tem a nos passar. E eu agradeço também, Senhor Deus, por esse momento que nós tivemos. Eu sei que o Senhor falou tanto a mim como àqueles que estão nos ouvindo hoje. E eu peço, Senhor Deus, que o Senhor derrame suas bênçãos sobre a vida de cada um. E também, Senhor Deus, que venha estar conduzindo as nossas vidas. Que sejamos limpos por completo pela tua palavra, Senhor Deus. E que os nossos pensamentos só possam ser achados em ti. Que a gente não venha perder o foco sobre pensamentos aleatórios, mas que a gente possa, em todo momento, mesmo em momentos de dificuldade, a gente correr para a tua palavra e buscar aquilo que o Senhor quer nos passar para aquele momento que a gente está vivendo. E que o Senhor esteja abençoando o nosso dia e a nossa semana também. É o que eu oro em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bom, que você tenha uma semana abençoada. E se quiser também rever as demais aulas, elas estarão salvas, né, na página aqui da igreja. E que você possa, né, sempre relembrar, né, das palavras de Deus para as nossas vidas. Que você tenha um dia abençoado.